Você consegue acreditar que apenas mastigando o alimento simples por 60 segundos todo dia, você pode realmente multiplicar o fluxo de sangue no seu corpo e recuperar aquela energia masculina e força de antes? Sim, sem nenhum remédio, sem nenhum suplemento e apenas fazendo uma coisinha todo dia. Mas espera aí, porque o que eu vou te revelar hoje não é apenas sobre saúde, é sobre você voltar a se sentir homem de verdade. Voltar a ter aquela confiança que você tinha aos 30, aos 40 anos. É sobre você olhar no espelho e reconhecer aquele cara forte, vigoroso, cheio de energia. E a melhor parte, 87% dos homens acima de 65 anos, que fizeram exatamente o que eu vou te ensinar hoje, reportaram mudanças dramáticas em apenas 21 dias, mudanças que eles achavam impossíveis. Este é um segredo simples e poderoso feito especialmente para homens acima de 50 anos. Aqueles que talvez sintam que perderam aquela paixão e força de antigamente, podem ativar enzimas na saliva apenas mastigando uma substância pura e natural que age como uma recarga natural para o corpo. Mas qual é o resultado? A sua circulação de sangue fica turbinada, os seus níveis de testosterona aumentam naturalmente e o seu desempenho físico e energia voltam para como eram na sua juventude. Agora, deixa eu te avisar uma coisa muito importante antes de continuar. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. Por quê? Porque se você descobrir que pode resolver o seu problema mastigando algo que custa menos de 2 elazars, eles perdem bilhões. Bilhões? Então preste atenção no que eu vou te falar, porque essa informação pode desaparecer a qualquer momento. Neste vídeo, eu não vou apresentar para você suplementos químicos ou tratamentos complicados. Você vai aprender sobre apenas 3 substâncias naturais. E se você mastigar apenas uma delas por 60 segundos por dia, você vai sentir o efeito na sua força física, na sua autoconfiança e, principalmente, naquela área da vida que você mais sente falta. A terceira substância é tão mágica, tão poderosa, que quase nenhum homem espera. Eu deixei ela por último de propósito. Então, fique comigo até o final do vídeo, porque nós vamos revelar juntos uma solução científica e segura que pode mudar completamente o seu estilo de vida. Mas antes de começarmos, por favor, deixe o seu like no vídeo agora mesmo. Por quê? Porque com o seu like, no YouTube mostra esse vídeo para milhares de outros homens que estão sofrendo em silêncio, achando que não tem solução. Você pode estar salvando a vida de alguém. E nos comentários me diga apenas uma coisa: quantos anos você tem? E se você ainda acredita que pode recuperar aquela força de antes, escreve só. Eu acredito que isso me ajuda muito a entender quem está assistindo. Olá, meu nome é doutora Beatriz Tavares. Tenho 35 anos e nos últimos 7 anos eu dedico minha vida estudando saúde natural e como o nosso corpo pode se curar e se fortalecer usando apenas o que a natureza nos dá. E acredite, o que eu vou te mostrar hoje não é mágica, não é promessa vazia, é ciência pura, combinada com sabedoria que existe há milhares de anos, mas que foi escondida de você. Sabe, tem uma coisa que me deixa muito triste. Eu vejo homens maravilhosos, homens de 60, 65, 70 anos, homens que construíram famílias que trabalharam a vida inteira, que merecem aproveitar essa fase da vida com dignidade e prazer. E o que eu vejo? Homens deprimidos, envergonhados, sentindo que não são mais homens completos. E sabe o pior? Eles acham que é normal que depois dos 60 seja assim mesmo. Mentira, mentira completa. O seu corpo foi feito para funcionar até os 80, 90, 100 anos, com força, com energia, com tudo funcionando perfeitamente. O problema não é a idade. O problema é que ninguém te ensinou como manter o corpo funcionando. Mas hoje isso mudou. Hoje você vai aprender. Muito bem. Vamos para a primeira substância natural, que pode literalmente transformar a sua vida em questão de semanas. E essa substância está na cozinha de praticamente todo brasileiro. É o alho. Agora espera, não feche o vídeo ainda dizendo: "Ah, alho eu já conheço". Não, você não conhece o poder real do alho quando usado da forma certa. Deixe eu te explicar algo que vai explodir a sua cabeça. Quando você mastiga alho fresco cru, acontece algo quase mágico dentro da sua boca. As enzimas da sua saliva começam a trabalhar imediatamente com os compostos do alho.
O principal composto ativo do alho se chama alicina. Esse nome talvez você nunca tenha ouvido antes, mas preste atenção no que ele faz. A alicina tem um poder muito especial. Ela estimula o seu corpo a produzir uma substância chamada óxido nítrico. E o óxido nítrico, meu amigo, é literalmente o segredo que separa homens fortes e vigorosos de homens cansados e sem energia. Vou te explicar de um jeito que você nunca vai esquecer. Imagina que as suas veias e artérias são como as estradas do Brasil. Quando você é jovem, essas estradas são largas, lisas, asfaltadas. O tráfego flui rápido, sem problema nenhum, mas com o passar dos anos, o que acontece? Essas estradas vão ficando cheias de buracos, estreitas, congestionados. O sangue que, como os carros nesta estrada, começa a ter dificuldade para passar. Tudo fica lento, difícil, travado. Aí vem o óxido nítrico que o alho produz. Ele age como uma equipe de construção que vai lá e conserta tudo. Ele alarga as estradas, tira os buracos, abre novos caminhos. De repente, o sangue começa a fluir 3, 4 vezes mais rápido. E quando o sangue flui melhor para todas as partes do corpo, especialmente para aquelas áreas mais sensíveis, mais importantes para sua masculinidade, tudo volta a funcionar e funcionar forte. Agora, deixa eu te contar sobre um caso real que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Um senhor de 68 anos, vamos chamá-lo de Antônio, veio até mim completamente destruído emocionalmente. Ele disse: Doutora Graça, faz 5 anos que eu não consigo ter uma relação completa com a minha esposa. 5 anos. Eu já tentei de tudo. Remédios caros, tratamentos, nada funciona. Eu me sinto um fracasso. Eu olhei para ele e perguntei: Antônio, você confia em mim? Ele disse que sim. Eu disse: Então você vai fazer uma coisa muito simples. Todo dia antes de dormir, você vai mastigar um dente de alho por 60 segundos. Só isso por enquanto. Ele olhou para mim como se eu estivesse louca, mas ele fez. Sabe quanto tempo levou para ele voltar correndo no meu consultório com um sorriso gigante no rosto? 19 dias. 19 dias. Ele disse: Doutora, eu não acredito. Ontem à noite, eu e minha esposa, pela primeira vez em 5 anos, conseguimos ter intimidade completa. E não foi só conseguir, foi como se eu tivesse 40 anos de novo, forte, duradouro, confiante. E isso não é um caso isolado, eu tenho dezenas, centenas de relatos assim. Então, por que o alho é tão poderoso? Porque além de produzir óxido nítrico, o alho também limpa as suas artérias. Sabe aquela placa, aquela gordura que vai se acumulando dentro das veias com o tempo? O alho dissolve isso. Ele é como um detergente natural para o seu sistema circulatório. Ele desentope, limpa, abre caminho. E tem mais. O alho reduz a pressão alta. Pressão alta é um dos maiores assassinos da performance masculina. Quando a sua pressão está alta, o coração trabalha demais. As veias ficam tensas, rígidas. O alho relaxa tudo, normaliza a pressão, faz o coração trabalhar de forma eficiente e tranquila. Então, como você deve consumir o alho para ter esses resultados incríveis? É muito simples. Pegue um dente pequeno de alho, tire aquela casquinha fina de papel e mastigue ele devagar por 30 a 60 segundos. Deixe a saliva se misturar bem com o alho dentro da boca. Essa mistura é que ativa os compostos poderosos. Se o gosto for muito forte para você, aqui vai um truque. Misture com uma colherzinha de mel puro. O mel não só suaviza o sabor, como também potencializa a absorção dos nutrientes. Ou então, mastigue o alho e depois beba um gole de água morna. Vai ajudar a descer melhor, mas atenção, precisa ser alho cru fresco, alho em pó, alho processado, cápsulas de alho. Nada disso funciona da mesma forma. A oficina só é ativada quando você quebra o alho fresco com os dentes. É a mastigação que faz a mágica acontecer. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo. Você prefere mastigar o alho de manhã quando acorda ou à noite antes de dormir? Eu vou te dar minha opinião de médica. À noite é melhor. Por quê? Porque durante a noite, enquanto você dorme, o corpo faz todo o trabalho de regeneração, de produção hormonal. O alho fornece os nutrientes exatos que o corpo precisa para produzir testosterona enquanto você está dormindo. Então você acorda com mais energia, mais disposição, mais vontade. Mas se você tem problemas de estômago sensível, talvez seja melhor de manhã, logo depois do café.
Testa os dois jeitos e vê qual funciona melhor para você. E por favor, compartilhe nos comentários. Escreve: vou testar o alho à noite ou vou testar de manhã? Isso ajuda outros homens a decidirem também. Muito bem, vamos para a segunda substância. E essa aqui é uma que a maioria das pessoas subestima completamente. É o gengibre. Você provavelmente já usou o gengibre no chá, talvez na comida, mas você nunca usou o gengibre da forma que eu vou te ensinar agora. E quando você começar a usar, você vai sentir uma diferença tão grande que não vai acreditar. O gengibre não é apenas um tempero, ele é um ativador de circulação extremamente potente. Pensa nele como se fosse gasolina de alta octanagem para o seu sistema circulatório. Quando você mastiga gengibre fresco, um composto chamado gingerol é liberado, e o gingerol faz algo fascinante. Ele dilata os vasos sanguíneos de forma quase instantânea. Você sente isso? É aquele calor que começa na boca, desce pela garganta e se espalha pelo corpo inteiro. Esse calor não é imaginação. É o sangue fluindo mais rápido ou mais forte, chegando em lugares que talvez estavam esquecidos há anos. E quando eu digo todas as partes do corpo, eu quero dizer todas, inclusive aquelas que são cruciais para a sua vida íntima. Mas o poder do gengibre vai muito além da circulação. Deixa eu te contar algo que mudou a vida de centenas de homens que eu atendi. O gengibre é um dos mais poderosos destruidores de cortisol que existem na natureza. E o que é cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse, e o cortisol é literalmente o inimigo número 1 da testosterona. Toda vez que você fica estressado, preocupado, ansioso, o seu corpo dispara cortisol, e o cortisol ataca a testosterona, destrói ela, joga ela no lixo. Resultado, você fica sem energia, sem vontade, sem aquele fogo. Muitos homens acham que o problema é físico, mas na verdade, o problema é o estresse acumulado de anos. Eu vou te contar sobre um caso que me marcou muito. Um empresário de 63 anos de São Paulo, vamos chamá-lo de Roberto. Ele tinha uma empresa grande, muita responsabilidade, muita pressão. E ele me disse: Doutora Graça, eu acordo cansado, passo o dia cansado e vou dormir cansado. Não tenho vontade de nada. Minha esposa reclama que eu virei um zumbi. Eu fiz exames de sangue nele. A testosterona estava lá embaixo, quase no nível de uma mulher. Mas sabe que estava altíssimo? Cortisol. O estresse estava literalmente castrando ele. Eu dei uma prescrição muito simples. Mastigue um pedaço de gengibre 3 vezes por dia de manhã, na hora do almoço e à noite. Em 2 semanas, ele voltou. A diferença era visível no rosto dele. Ele estava mais relaxado, mais presente. Repetimos os exames. O cortisol tinha caído 40%. A testosterona tinha subido 35%. E sabe o que ele me disse? Doutora, eu voltei a sentir desejo. Depois de 2 anos sem sentir absolutamente nada, eu voltei a olhar para minha esposa e sentir aquela vontade, aquele fogo. Então, se você é um homem que vive estressado, que tem 1000 preocupações, que carrega o peso do mundo nas costas, o gengibre pode ser a solução que você procura há anos. Ele acalma a mente, reduz a ansiedade e libera o corpo para produzir os hormônios que fazem você se sentir homem de verdade. Como usar o gengibre? Pegue um pedaço de gengibre fresco do tamanho da metade do seu dedo mindinho. Descasque a pele fininha e mastigue por 60 segundos. Vai arder um pouco, vai ser picante, mas aguenta firme. Esse ardor é o gingerol trabalhando, ativando tudo. Depois de mastigar, você pode engolir ou cuspir, tanto faz. O importante é a mastigação. E aqui vai um truque poderoso. Se você quiser potencializar ainda mais, corte o gengibre em fatias finas e deixe de molho em água morna com mel por 1 noite. No dia seguinte, pegue uma fatia desse gengibre adoçado e mastigue. Vai ser bem mais suave, mais fácil de consumir e ainda mais potente. Agora, se você está gostando desse conteúdo, se está aprendendo coisas que ninguém nunca te contou, por favor, deixe o seu like agora. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquele irmão, aquele primo que você sabe que está sofrendo em silêncio. Você pode estar mudando a vida de alguém. E se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu posto vídeos assim toda semana. Agora chegamos no momento que você estava esperando, a terceira substância. E essa aqui é a mais poderosa de todas.
tão poderosa que quando eu conto para os homens no consultório, eles ficam em choque, porque eles nunca imaginariam que algo tão simples, tão comum, poderia ter um efeito tão dramático na vida masculina. Essa terceira substância é a noz. Sim, a noz comum que você encontra em qualquer mercado, em qualquer feira. Você deve estar pensando, sério, noz. Isso mesmo, noz. Mas espera até você entender o que acontece dentro do corpo quando você consome nozes da forma correta. As nozes contêm um álbum chamado arginina. A arginina é um aminoácido que o corpo converte diretamente em óxido nítrico. Lembra do óxido nítrico que eu falei quando expliquei sobre o alho? Pois é, as nozes produzem o mesmo efeito, mas de uma forma ainda mais concentrada, ainda mais poderosa. Mas o verdadeiro segredo das nozes está nas gorduras. Agora, preste muita atenção, porque isso aqui é ouro puro. O seu corpo não consegue produzir testosteronas sem gorduras saudáveis. É impossível. A testosterona é feita a partir de colesterol bom, de gorduras boas. Se você não come gorduras saudáveis, o seu corpo simplesmente não tem matéria para fabricar hormônios masculinos. E qual é o maior erro que homens acima de 60 cometem? Eles param de comer gordura. Eles ouvem que gordura faz mal, quem topa as veias que engorda. Aí cortam tudo. Ovos, abacate, castanhas, nozes. E o que acontece? A testosterona despenca, a energia desaparece, a libido vai para o espaço. As nozes fornecem gorduras ômegas 3 de altíssima qualidade. Essas gorduras não entopem as veias, elas limpam, elas protegem o coração, alimentam o cérebro e, principalmente, elas dão ao corpo exatamente o que ele precisa para produzir testosterona em níveis de um homem de 40 anos. Deixa eu te contar sobre um caso que me deixou de queixo caído, um senhor de 71 anos de Curitiba. Vamos chamá-lo de José. Ele me procurou porque não conseguia nem ter uma ereção parcial há quase 3 anos. Anos. Os médicos tinham dito para ele que era a idade, que era normal, que ele precisava aceitar. Ele estava deprimido, tomando antidepressivo. A vida dele estava acabando. Eu pedi para ele fazer uma coisa. Com as 5 nozes todo dia. Mastigue cada uma por pelo menos 1 minuto e combine com o alho e o gengibre que eu já tinha orientado. Esse homem me ligou depois de 28 dias, chorando no telefone. Ele disse: "A doutora Graça aconteceu ontem de manhã, pela primeira vez em 3 anos. Eu acordei com uma ereção completa, forte, como se eu tivesse 30 anos. Eu chorei de felicidade. Minha esposa chorou também. E isso não é milagre, isso é ciência. Quando você fornece ao corpo as ferramentas certas, arginina, gorduras saudáveis, zinco das nozes, o corpo faz o que foi programado para fazer. Ele produz hormônios, ele melhora a circulação, ele restaura a função. Mas a pensão tem um jeito certo de consumir as nozes. Não é só engolir. Você precisa mastigar muito bem, devagar por pelo menos 1 minuto. Por quê? Porque quando você mastiga, você quebra as fibras das nozes, libera os óleos e a absorção no intestino é 5 vezes maior. Se você só engolir, você desperdiça metade dos nutrientes. Quantas nozes por dia? 4 a 5 é o ideal. Não precisa mais que isso. Mais que isso, você só vai ganhar calorias sem benefício extra. 4 a 5 nozes mastigadas devagar todos os dias. E aqui vai o protocolo completo que está mudando vidas de milhares de homens pelo Brasil. De manhã, logo após o café, mastigue um dente pequeno de alho com uma colher de mel. No meio da tarde, mastiguei um pedaço pequeno de gengibre. E à noite, antes de dormir, mastigue 5 nozes devagar. Isso é tudo. 3 minutos do seu dia. 3 minutos para recuperar aquilo que você achava que tinha perdido para sempre. Mas eu preciso te avisar uma coisa muito importante. Isso não funciona se você fizer só uma vez ou só uma semana. Isso precisa virar um hábito, um ritual diário. Assim como você escova os dentes, assim como você toma banho, você vai consumir esses 3 alimentos, sem exceção, sem desculpas. Os primeiros sinais você vai sentir em 1 semana. Mais energia para acordar, mais disposição durante o dia. Em 2 semanas, a libido começa a acordar. Você começa a sentir aquela vontade de novo. Em 3 a 4 semanas, a performance física melhora drasticamente e depois de 2 meses,
Você é um homem completamente transformado. Agora eu quero adicionar algumas dicas extras que vão multiplicar os resultados. Primeira dica: beba muita água, pelo menos 2 ml por dia. A água ajuda o sangue a fluir, ajuda a eliminar toxinas, ajuda na absorção dos nutrientes. Sem água suficiente, nada funciona direito. Segunda dica: caminhe pelo menos 30 minutos por dia. Não precisa correr, não precisa fazer academia. Uma caminhada tranquila já é suficiente. Isso melhora a circulação, fortalece o coração e ajuda o corpo a usar melhor os nutrientes que você está consumindo. Terceira dica: durma pelo menos 7 horas por noite. A testosterona é produzida principalmente durante o sono profundo. Se você dorme mal, se acorda várias vezes, o corpo não consegue produzir os hormônios. Desligue a TV 1 hora antes de dormir. Deixe o celular longe. Isso melhora muito a qualidade do sono. Quarta dica: corte o açúcar. Açúcar é veneno para testosterona, refrigerante, doces e biscoitos. Tudo isso causa inflamação no corpo e destrói os hormônios. Troque por frutas frescas, por comida de verdade. E quinta dica: reduza o estresse. Eu sei que a vida não é fácil, que tem contas para pagar, problemas para resolver, mas você precisa encontrar uma forma de relaxar. Pode ser ouvindo música, pode ser conversando com amigos, pode ser meditando, rezando. Encontre algo que acalme a sua mente. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo que você aprendeu hoje, você está pronto para começar? Você está disposto a investir 3 minutos por dia para recuperar a sua força, a sua energia, a sua masculinidade? Se você está, escreva nos comentários: estou pronto, doutora. Eu quero ver centenas de comentários aqui. Isso me motiva a continuar fazendo vídeos assim para vocês. E deixa eu te falar uma coisa de coração. Não importa quantos anos você tem, se você tem 55, 65, 75 ou até mais, nunca é tarde demais. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, de se curar, de voltar a funcionar perfeitamente. Você só precisa dar as ferramentas certas. E essas ferramentas são simples, baratas, acessíveis. Não aceite a ideia de que você está velho demais, que já passou da hora. Isso é mentira que a sociedade e a indústria farmacêutica querem que você acredite. Porque se você acredita que não tem solução, você vai comprar remédios caros para sempre. Mas a verdade é que a solução está na sua frente. Alho, gengibre, nozes. Isso é tudo o que você precisa. Um último caso que eu quero compartilhar com você. Um senhor de 69 anos de Fortaleza. Ele tinha diabetes, pressão alta e colesterol alto. Ele tomava 7 remédios diferentes por dia. E mesmo assim, ele não tinha energia. Não tinha vontade de nada. A esposa dele já tinha desistido de ter qualquer intimidade. Ele começou esse protocolo: alho, gengibre e nozes, todo dia sem falhar. Depois de 3 meses, ele voltou para fazer novos exames. A diabetes estava controlada, a pressão tinha normalizado, o colesterol tinha caído para níveis saudáveis. E sabe quantos remédios ele estava tomando? 3. Ele cortou mais da metade. Mas o mais importante, ele me disse: doutora, ontem eu e minha esposa tivemos uma noite igual a quando éramos recém-casados. Eu não sabia que isso era possível aos 69 anos. Isso é possível. Isso é real e pode ser você também. Mas você precisa tomar a decisão agora. Hoje não, amanhã não, semana que vem hoje. Vá até a cozinha, pegue um alho e mastigue. Comece agora. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é também o mais importante. Antes de terminar, eu quero fazer um pedido. Se este vídeo te ajudou, se você aprendeu algo valioso, deixe o seu like, compartilhe com outros homens que precisam dessa informação. Você pode estar salvando um casamento, você pode estar salvando uma vida. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos assim. Eu posto vídeos novos toda semana sobre saúde natural, sobre como fortalecer o corpo sem química, sem remédios, e ativa o sininho de notificações, porque eu estou preparando um vídeo sobre um método ainda mais poderoso que combina esses 3 alimentos com exercícios específicos que aumentam a testosterona em até 60% em apenas 6 semanas. Você não vai querer perder. Muito obrigada por ter ficado até o final.
Isso mostra que você realmente se importa com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E lembre-se, a mudança começa hoje, agora com uma pequena ação, um dente de alho, um pedaço de gengibre, 5 nozes. Isso é tudo que você precisa para dar o primeiro passo. Cuide-se bem, meu amigo. A sua saúde é o seu maior tesouro. A sua energia masculina é parte de quem você é. Não deixe ninguém te convencer de que você é velho demais, de que já passou do tempo. Você merece viver com força, com energia, com prazer. E você pode. Eu acredito em você. Um grande abraço da Dra. Catarina Isabel Pereira. Fique com Deus, muita saúde e muita energia. Até o próximo vídeo.